Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos começar a aula 5, né? 22/6/2020, controlador lógico programável 2. Então, a agenda do dia será a revisão, né, da aula passada. Hoje veremos aí redes de computadores, novamente, e veremos aí a parte de fluxo de dados e estrutura física, na qual nós veremos aí alguns componentes, alguns equipamentos, no caso. Inclusive, alguns equipamentos eu pedi para vocês pesquisarem, né, de antemão, né? Fez parte aí desse trabalho aí de final de semana. Então, na revisão, pessoal, nós vimos aí na aula passada modelo de referência TCP/IP, né? Lembrando aí que durante a semana nós vimos o modelo de referência OSI, né? Que é um dos modelos aí que sempre estão embasando, né? E depois aí o TCP/IP, só para ficar mais completo, nós ficar mais completamente embasado aí nessa parte. Então, na aula passada, na sexta-feira, né? Nós vimos aí um pouco sobre a parte histórica, né? Na qual vimos a história, né? Parte de história aí da ARPANET, que foi foi o precursor da internet, né? Só que era dedicado aí para os Estados Unidos, no caso da Guerra Fria, né? Que eles estavam preocupados em manter dados aí pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos. E depois eles foram expandindo para as universidades e algumas repartições públicas. E a ARPANET, ela tinha aí vários objetivos, né? Além de manter os dados espalhados, né? E sempre tê-los, o protocolo que foi utilizado nela tinha o objetivo aí de sempre manter os dados espalhados e sempre encontrar um caminho mais viável, no caso, né? No caso, tinha ter uma arquitetura bem flexível, né? Por daí saiu algumas características, né, que nós conhecemos hoje aí da internet, que conhecemos agora, né? Vimos lá, né, um mapa dos Estados Unidos, né, com os pontos, e vimos que a arquitetura dele tinha que ser flexível, né? Ou seja, ela tinha que encontrar sempre vários caminhos, né? Sempre tinha que estar enviando os pacotes de dados para não perder. Então, aí depois a gente começou a ver algumas características, né, do TCP/IP. No caso, o TCP significa Transmission Control Process, né? Transmissão controlada de processo. E o IP é o Internet Protocol, que é utilizado aí para poder espalhar esses pacotes. Vimos aí também, pessoal, as comparações, né, do modelo OSI com o TCP/IP, e vimos que o modelo OSI ele é feito por 7 camadas, né, que nem nós vimos aí nas últimas aulas, na qual a primeira camada é a parte física, a segunda enlace, a terceira redes, né, a quarta transporte, quinta sessão, sexta apresentação e a sétima aplicação. No caso, temos que o TCP ele tem basicamente 4 camadas, né? Ou seja, a primeira camada é feita por parte física e rede, né, praticamente. A segunda camada é a parte de rede em si, de internet, que é equivalente à parte de rede do modelo OSI. Transporte é a terceira camada, que é igual corresponde, né, ao modelo OSI. E a última camada do TCP/IP é a aplicação, que engloba aí a sessão, apresentação e aplicação, beleza, do modelo OSI. Então, vimos essas camadas e
posteriormente nós vimos aí em detalhes, né, as camadas do TCP/IP. No finalzinho da aula vimos aí as semelhanças dessas duas arquiteturas, modelo OSI e TCP/IP. E no finalzinho vimos aí as diferenças entre elas, né? E a gente viu que as diferenças basicamente foram a junção, né, no caso das camadas da modelo da camada OSI no TCP. Beleza? Então vimos aí basicamente isso na última aula. Foi bem curta, né? Eu lembro que foi uns 30 minutos, só para não acumular muito assunto, né? E hoje nós vamos começar aí acho que acredito que seja uma das últimas partes aí de revisão de redes, né? E depois nós entraremos aí com tudo na parte de redes industriais. Beleza? Então, o assunto de hoje vai ser aí a parte de fluxo de dados, né, iniciando. E temos aqui, pessoal, que o fluxo de dados, a comunicação entre os dispositivos pode ser de três formas aqui, como nós vemos. Pode ser de forma simplex, half duplex e full duplex. A gente vai ver em detalhes cada uma delas, né? Mas de antemão a gente pode ver, né, pode inferir, pode vendo, né, a gente supõe que o simplex, simples, né, no caso, e no caso só tem uma direção aqui, uma direção de dados, não tem essa mão dupla ou ao mesmo tempo, né? A half duplex tem aqui a direção de dados do instante 1, direção de dados no instante 2, ou seja, não é ao mesmo tempo, né? Tem que ser um ou outro fazendo aí essa comunicação. E a full duplex é unidirecional, né? Unidirecional não, é bidirecional. Ou seja, as duas pode se comunicar ao mesmo tempo. Mas a gente vai ver isso agora, né? No modo simplex, a comunicação é unidirecional, ou seja, só tem uma direção. Só é da origem para o destino, vamos dizer assim. Como uma via de mão única. A gente sempre vai fazer analogias aí, pessoal, com um modo concreto, né? Porque é mais simples de entender, né? Tal qual eu fiz lá com vocês lá na parte de lógica de programação, né? Lembra que a gente sempre fez um paralelo ali com a parte de construção civil, né? Que eu acredito que era o mais simples, né? E era o mais didático de mostrar para vocês, né? E era até divertido porque tinha algumas situações engraçadas, né? Na qual a gente sempre comparava, né? Caso vocês não tivessem lógica, a gente iria começar a construir o edifício pelo telhado. Então, são coisas assim que faz mais sentido, né, pra gente. E não dizer, ó, vocês têm que estudar lógica porque é importante. Então, sim, talvez não fosse não fosse um incentivo para vocês estudarem mais, né, e prestar mais atenção na primeira disciplina. Então, da mesma forma, nós iremos aí utilizar analogias, né, para poder nós entendermos melhor. Então, um exemplo aqui na rede simplex, né, fluxo de dados simplex, temos aí teclados e monitores adicionais, né, são exemplos de dispositivos simplex. Por quê? Porque quando a gente está digitando, pessoal, a gente só faz enviar, né, dados lá pro computador, né? A gente está digitando aqui o texto e só tem um caminho, né? Que é a gente digitar e esses dados irem lá para o computador. Ou outro exemplo são monitores, né? Os monitores tradicionais. Por que tradicionais? Porque agora tem monitores touchscreen, né? Onde a gente interage diretamente aí com o monitor. Os monitores tradicionais, no caso, ele só tinha a saída, né? E a única função que ele tinha era de mostrar o que estava acontecendo, né, dentro do computador. Por isso que ele enfatizou aqui monitores tradicionais, né, porque há alguns aqui que tem ida e volta, né? Beleza? Então, continuando aqui, pessoal, temos aqui então no modo half duplex, só para ficar mais
intuitivo, pessoal, half em inglês significa metade. Então a gente pode entender que half duplex, cada estação pode transmitir, assim como receber, mas não ao mesmo tempo. Então podemos fazer esse paralelo, né? É um meio caminho. Por quê? O half duplex, esse fluxo de dados, ele não comunica ao mesmo tempo. Enquanto que o simplex ele só faz enviar, o half duplex ele envia e só envia de volta quando tá livre o caminho. Ou seja, se tiver um carro vindo, né? Se tiver um carro indo, desculpem, se tiver um carro indo na direção da esquerda para a direita, o carro que tiver vindo, ou seja, da direita para a esquerda, ele vai ter que esperar esse carro sair para poder ele continuar. Então, mais ou menos essa é a lógica do half duplex. Quando o dispositivo está transmitindo, o outro pode apenas receber e vice-versa. Exemplos disso, pessoal, walkie-talkies e rádios CBs. O walkie-talkie, vocês sabem que quando um fala, o outro tem que ficar só escutando, né? Não tem como ambos falarem ao mesmo tempo por conta do canal ser dessa forma. E esse rádio CBs, ou aqui tem, eu até pesquisei porque eu não sabia o que era esse rádio CB. CB significa Citizens Band, que quer dizer, pessoal, faixa do cidadão, né? Ou faixa da população. E que rádio é esse? Esse rádio é aquele por exemplo, de caminhoneiros ou de talvez de guinchos, né? Porque teve uma vez que o carro deu problema e eu conversando com o motorista, né, do guincho, ele comentou que a radiofrequência, né, o rádio que ele estava utilizando, alcançava em torno de 80 a 100 km num raio, dependendo da antena dele também, né? A antena dele era bem potente, então ele conseguia se comunicar com pessoas nesse raio, né? Então isso é muito importante no caso de você vai resgatar aí alguém no meio da estrada e não tem sinal de telefone, né? Isso é normal aqui. E ele tem a condições de fazer isso, né? A mesma coisa com os caminhoneiros, com certeza. Eles têm esses rádios. No caso, eles falam que pode ser rádio amador, não sei, ou rádio CB, né? Na qual cada um vai ter o seu rádio e dependendo da frequência, né? Eles conseguem se comunicar. E é dessa forma, né? Enquanto um aperta o botão para falar, o outro tem que ficar escutando. E assim vai. Beleza? Então é dessa forma. Se alguém tiver alguma contribuição, pode ficar à vontade de falar, pessoal, aí no grupo. É interessante que, ou então alguma dúvida, é interessante que a gente tenha essa interação para depois nós ficarmos mais tranquilos. Bom, continuando, vimos lá o simplex, né, que é caminho único. Vimos aí o half duplex, que é ida e volta. No caso, não pode ficar os dois ao mesmo tempo ocupando a banda, né, mesma linha de sinal. E agora temos no modo full duplex, né, também chamado duplex. Ambas as estações podem transmitir e receber simultaneamente. Então é diferente, né, dos dois primeiros que nós vimos, né, o simplex e o half duplex. O full duplex, vejam que o full significa no inglês, né, tudo, né? Então imagina que full duplex você pode fazer, pode ter, né, no caso, esse caminho de ida e volta ao mesmo tempo. É como se fosse uma estrada de mão dupla, né? Cada um vai sem parar em direções opostas, né? Porque tem pista para isso. Um exemplo comum de comunicação full duplex é a rede telefônica, né? A rede telefônica a gente fala, a gente fala, ouve, pode falar ao mesmo tempo, né? A gente não vai entender nada, logicamente, mas dá para fazer isso porque ela é de mão dupla, né? Beleza? Então, aqui, né, só para reforçar, né, quando duas pessoas estão se comunicando através de uma linha telefônica, essas podem conversar e ouvir ao mesmo tempo. Então, temos aí esse exemplo de fluxo de dados full duplex. Então, beleza?